Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas com o capítulo 5 da apostila de vocês, o trabalho ao longo da história. A gente começa já buscando explicar esse primeiro, como posso dizer, essa primeira citação aqui do Marx, tá? De Karl Marx, que é a ideia sobre o trabalho e a condição humana. O Marx ele teoriza bastante relacionado sobre o trabalho como uma relação de produção, sobre o modo de produção, mas ele vai destacar a ideia que o trabalho ele é uma forma de socialização entre as pessoas na sociedade. Isso significa que vai haver uma relação de interdependência entre as pessoas por conta desse trabalho, vai haver um processo de aprendizagem e de formação dessas pessoas dentro da relação do trabalho, tá? Então, leiam, peguem depois esse texto, dê uma lida na página 171, para que vocês possam entender esse processo que ele vai trazer aqui, que é trabalho e socialização da página 171. A gente continua na apostila com a ideia seguinte: nós vamos teorizar sobre o que é ou quais são as concepções de trabalho ao longo da história, o que as civilizações ou os antigos pensavam, qual era o conceito de trabalho na Idade Média, tá? Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte, que para eles existiam dois tipos de trabalho, o trabalho físico e contemplativo, tá? O trabalho físico, ele era direcionado às pessoas que eram consideradas ignóbeis ou desprovidas de inteligência, ou que representavam, ou que esse trabalho físico vai representar a miséria humana, a tortura e alguma forma de penitência, se for o caso na Idade Média, por conta do pensamento cristão. Tá? Já o contemplativo vai ser uma atividade intelectual, artística e política. Então, você tem já pessoas que eram ditas com capacidade intelectual ou de uma classe que dominavam essas sociedades. Então, o que a gente tem? A gente tem já uma divisão sobre como que esses povos pensavam a realização do trabalho. Então, o que nós temos? A ideia de que o trabalho físico era para as pessoas as pessoas de classe mais baixas, pessoas pobres, escravos, pessoas que não faziam parte da elite que governavam ou que estavam no poder dessas sociedades. Então, o contemplativo, por ser uma atividade intelectual que vai envolver a arte e também a política, vai ficar com aqueles que estão ou que, como eu posso dizer para vocês, que controlavam ou que estavam no topo da pirâmide dessas sociedades. O próprio Aristóteles, como a apostila traz para você, vai dizer que o trabalho físico é uma obrigação dos escravos, porque utiliza-se da ferramenta. E o contemplativo, ele seria o trabalho completo do humano, porque ele não precisa. Então, somente essa condição do fato de você ser livre, ou somente o humano poder realizar esse tipo de trabalho, faz com que seja uma ação intelectual. Tá? Além disso, na análise da sociologia, o Weber também ele vai dizer o que diferenciava a aristocracia dos escravos nas sociedades antigas era esse pensamento, essa ideia de que a aristocracia ela vai ficar com essa ideia de que ela é a classe ou é o grupo político capaz de pensar, então ela vai ficar com o trabalho contemplativo. E os escravos, eles, por não serem considerados gente, ou por serem considerados objetos de uma mercadoria, ele vai ficar com um trabalho que ele vai ficar com um trabalho pesado. Além disso, a gente tem um pensamento medieval que vai se estruturar na sociedade de estamentos, com o clero, nobreza e os servos, ou oratores, belatores e laboratores, que são os que rezam, os que lutam e os que trabalham, né? Então, essas são as questões relacionadas à idade medieval. E conforme você tem uma evolução das sociedades humanas, a sociedade ocidental, ela vai cada vez mais valorizar a ação individual, desprovendo ou, de certa forma,
diminuindo a importância do trabalho coletivo e gerando cada vez mais a ideia de trabalhos individuais ou a individualidade. Então, o ser humano é capaz de realizar tal tipo de trabalho. Então, cada um ou cada pessoa vai ter uma funcionalidade e uma especialidade dentro da sua área de trabalho, certo? Essa parte introdutória, essa é a parte que nós temos, de certa forma, inicial para a gente complementar o pensamento ou os pensadores que virão na próxima parte. Seguindo aqui na apostila de vocês, tá? Na página 173. Esse tópico aqui, de Hegel a Marx, a base da visão moderna sobre o trabalho. Essa é a parte mais importante do capítulo, tá? É a parte que vai fundamentar ou que vai trazer para a gente como que é visto o trabalho a partir dos séculos XVIII e do século XIX, na visão desses dois pensadores, Hegel e Marx. Então, dois nomes, duas visões para a gente interpretar. O primeiro a ser trabalhado na apostila vai ser o de Hegel, tá? Então ele começa a analisar principalmente o trabalho a partir da indústria, a partir da Revolução Industrial e da formação do capitalismo. Certo? Ele vai dizer o seguinte, que no trabalho industrial foi desenvolvido a ideia do quê? Então vamos grifar aqui. Ele analisa principalmente o trabalho industrial, certo? Então que o ser humano ele tem uma técnica, que é o que diferencia ele do animal, certo? Ele faz com que haja uma ação de trabalho sobre algum tipo de produto, algum tipo de, como eu posso dizer, de matéria-prima, e ele tem uma visão diferente do que do animal. Então, veja, o trabalho corporal, ação de acordo com um plano e uma característica do ser humano que o diferencia do animal. Então, veja, o que o ser humano faz, tá? Ele vai criar uma condição de desenvolver o seu trabalho frente àquilo que ele encontra. Então, para Hegel, o trabalho é a mediação entre o humano e o mundo, ou o humano e a natureza, certo? Então, é isso que vocês têm que entender. O ser humano ele não consome diretamente o produto que elabora, mas elabora cada vez mais complexo. O que é isso? Então, por exemplo, o ser humano ele vai criar novos produtos a partir daquilo que ele encontra na natureza. E é isso que é o trabalho para o Hegel. Ele vai transformar a natureza ao seu redor. Ele vai criar novas coisas. Por exemplo, ele encontra algum tipo de alimento. Ele não vai comer só aquele alimento, por exemplo, sei lá, o milho. Ele conseguiu domesticar, ele conseguiu, como eu posso dizer, criar ou controlar a agricultura para produzir o que? O milho. Mas ele vai comer só milho? Não. Ele consegue criar vários outros produtos a partir desse vegetal. Ele descobriu ou conseguiu extrair um novo minério. Ele vai realizar, ou ele vai consumir, ou ele vai produzir algo somente com aquele minério? Não. O que ele vai fazer? Ele vai tentar criar algo novo, ele vai tentar criar algo que contemple ou que melhore aquilo que ele já descobriu. Então, essa relação de trabalho para o Hegel é uma relação mundana, é uma relação de que o homem ele vai transformar ou ele vai ter uma capacidade intelectual de mudar aquilo que ele encontra no mundo, certo? Essa é a condição para o Hegel. E o humano só se realiza como tal nas necessidades que satisfaz por meio de trabalho. Então veja, para Hegel, o trabalho é algo que satisfaz as necessidades humanas. Exemplo, quanto mais evoluída é a sociedade, mais demanda por coisas novas ou demandas por mecanismos novos são necessários para desenvolver essa sociedade. Então, qual que é a ideia? Enquanto não se desenvolve isso, as pessoas que trabalham nessa área elas não vão estar o quê? Realizadas.
Então, o Hegel vai dizer o seguinte: o humano só se realiza como tal nas necessidades que se satisfaz por meio do trabalho. Então, veja, ao mesmo tempo que eu estou mudando o meu redor, eu estou me satisfazendo de forma intelectual, internamente. Tá? É isso que é a ideia do Hegel. Ele vai dizer que nas sociedades industriais há uma maior divisão social do trabalho, tá? Isso significa que vai haver uma interdependência entre os indivíduos na sociedade, facilita e aumenta a produção, porém vai especializar o indivíduo e vai criar desigualdades. É a situação do capitalismo. Então ele vai dizer o seguinte: olha, você vai aumentar a produção de mercadorias, porém quando você especializa o trabalhador, você vai fazer com que ele saiba fazer somente uma parte do trabalho, e isso vai fazer com que haja uma independência maior entre os indivíduos, e isso vai gerar desigualdade entre esses indivíduos na sociedade, tá? Então, esse é o primeiro pensador, essa é a primeira parte desse capítulo. Então, lembre-se, Hegel, a ideia de que o trabalho como mediação entre o humano e o mundo, e que o humano ele não consome da forma que ele encontra os produtos, ou aquilo que ele encontra na natureza, ele vai estar sempre melhorando, e que o trabalho realiza as necessidades do ser humano. Ele vai ser algo formador do ser, como parte intelectual, vai ser algo que também que vai criar a parte prática, porque para o Hegel, as sociedades que se civilizaram vão ser sociedades que criaram ou desenvolveram o trabalho. Então, essa é a base ontológica para o Hegel. Então, o trabalho vai formar o ser e também vai formar essa sociedade. O próximo pensador, que a gente já viu em alguns momentos nessas aulas, é Karl Marx. O Marx parte os seus estudos sobre do trabalho do Hegel. Tá? Então, ele tem uma análise parecida na sua concepção inicial, porém, a gente vai ver que depois o Marx inverte a situação da filosofia de Hegel. Tá? Vamos tentar sintetizar isso. Os seres humanos, para o Marx, se diferenciam dos animais, pois produzem seus meios de subsistência. Então, tem a mesma relação de dialética entre homem e natureza. Certo? Então, veja, o Marx ele vai partir do mesmo princípio de Hegel. O ser humano ele é capaz de modificar a natureza e ele consegue produzir a sua subsistência com aquilo que ele encontra na natureza. Tá? Trabalho não é somente a subsistência, mas relação material e criação da consciência humana, o ser social ontológico. Então, vamos parar aí. O que é isso? Tá? Ele vai dizer o seguinte, que é a relação de trabalho entre homem e natureza que cria a consciência do ser. A gente não viu em materialismo histórico que é o homem que cria a sua própria consciência? E da onde que esse ser cria sua própria consciência? Da relação de trabalho. Tá? A ideia de que ele não é somente para a subsistência, mas ele tem uma relação material e ontológica do ser. Então, o que eu estou fazendo dentro de uma relação de trabalho na filosofia de Marx? Eu estou me criando enquanto ser. Isso que significa ontologia, ou a ideia do quê? Da criação ou estudo do ser enquanto ser. Porém, para que isso exista, o trabalho não pode ser alienado. Então, para o Marx, existe uma condição para que o trabalho seja algo, ou para que o trabalho seja visto como algo que liberte o ser humano da sua condição preso à natureza. O trabalho não pode ser alienado, ou, fazendo a explicação, o trabalho não pode ser uma mercadoria. Por quê? Quando você transforma o trabalho humano em mercadoria, você está alienando o ser humano ou o trabalhador ao processo produtivo. Então, para o Marx, no sistema capitalista, o trabalho ele não é uma relação que produz a emancipação
e a liberdade humana, mas na verdade é a relação que prende o ser humano à sua condição de miséria, de desigualdade, enquanto ser social. Na sociedade capitalista, que é o que o Marx analisa, ele diz o seguinte: o trabalho como mercadoria vai gerar um conflito entre a personalidade do proletário e o trabalho como condição de vida. É isso. A ideia para ele é que no capitalismo o trabalho não vai ser visto como uma emancipação, mas pelo contrário, como instrumento de dominação e domesticação. Por quê? Porque ele é alienado. Então, o trabalhador vende sua força de trabalho, a sua capacidade produtiva vai ser representada naquela mercadoria que ele criou, mas a mercadoria não é dele. E ele precisa ter esse vínculo. Então, o trabalho, ao invés de criar uma emancipação, cria uma dependência com a relação do modo de produção. E lembrar sempre que a ideia do quê? De que, para o Marx, é o modo de produção que determina como as outras funcionalidades da sociedade estão organizadas. Então, qual que é a condição aqui? A visão de mundo do indivíduo está relacionada com a forma de produção da sociedade. Então, cada sociedade, com diferentes modos de produção, criam seres sociais condicionados a ele, tá? E, para o Marx, na sua concepção sociológica e filosófica, deveria haver uma emancipação desse homem com relação ao quê? Desse sistema, que é, no caso, o Marx ele defende o fim dessa sociedade capitalista. E só assim o trabalho seria um elemento de libertação do homem em relação à natureza. Enquanto, para ele, na sociedade, existia essa ideia, essa relação de que o trabalho é uma mercadoria, o homem vai ser alienado. Quando romper-se esse processo, o trabalho vai ser algo libertador por conta da sua condição de relação com a natureza. Certo? Então, essa foi a aula. Tentando ser o mais simples possível para não se estender muito. Qualquer dúvida também estou à disposição de vocês. Um abraço.